Olá, seja bem-vindo a mais uma dica de segurança no trânsito. Eu sou Lúcio Machado, especialista em segurança no trânsito, sou perito em acidente de trânsito e sou da CHT Profissional, que é uma empresa também especializada em segurança. CHT Profissional, que significa conhecimento e habilidade do trânsito profissional. Então, nós ministramos cursos para todas as categorias de habilitação, desde motociclista até o motorista de transporte rodoviário de cargas e diversos temas também, ok? Nós fazemos aula teórica e aula prática. Hoje o tema é um item fundamental para a segurança e nós vamos falar também com relação à segurança e amarrar isso com a economia. Um item que é o segundo maior vilão depois de consumo de combustíveis, que é o item fundamental para a segurança, que é o pneu. Nós vamos falar um pouco sobre gestão de pneus hoje. São dicas rápidas, né? Não vou entrar em detalhes técnicos do pneu, que nem eu faço no curso, mas só para vocês entenderem aí o que eu posso fazer para melhorar a vida útil do meu pneu. E também por causa de alguns mitos que a gente ouve aí nas redes sociais, né, com relação a pneus. Então vamos desmistificar esses mitos aí que estão surgindo pela internet. Bom, o pneu, no meu modo de pensar como especialista e como perito em acidente de trânsito, eu falo que o pneu dos veículos tem que ser idênticos. Eu não posso ter dimensões diferentes, tamanhos, dimensões ou modelos, desenhos diferentes, né? Espessuras diferentes no pneu que eu estou no veículo. Ou um modelo ou outro, mas todos têm que ser idênticos. Eu falo bastante qual o modelo ideal para o seu uso no treinamento, né? Não vou entrar em detalhe de qual o pneu ideal para o seu uso. Primeiro que eu não sei qual tipo de uso que é o seu veículo, mas eu vou pegar de modo geral, que é o pneu radial, né? E vou começar com carro de passeio, mas vou dar a mesma dica para caminhões, veículo de transporte de cargas, né? Bom, então se o pneu tem que ser idêntico, já começa aí um erro que no meu modo de pensar é gravíssimo. O pneu vir no step do carro já compacto, é um pneu mais fino, né? Então isso é um absurdo com relação à segurança. Tá? O pneu ele tem uma certa dimensão, então na chuva, por exemplo, ele tira uma quantidade de água por segundo, né? Em determinada velocidade. Enquanto que se um dia eu tiver que usar o step, esse step compacto ele vai tirar menos água, por exemplo, e vai gerar acidente. Agora, em pista seca o risco é o mesmo, porque numa situação de emergência, se eu tiver que usar o freio de maneira brusca, eu vou ter arraste diferente com pneu diferente. Então, no meu modo de pensar, isso é um absurdo. Assim, é um desabafo que eu estou fazendo com vocês, né? Apesar de que as montadoras deixam bem claro, né? Esse pneu é literalmente step e ele só serve para te levar até um local para consertar esse pneu, né? Então eu não posso percorrer longas distâncias e ainda assim tá lá bem claro no manual com relação à velocidade, né? Inclusive na roda do step também tem. Eu não posso passar, por exemplo, dependendo do modelo do veículo, mas a maioria não posso passar de 80 km por hora. Mas mesmo a 80 por hora em pista seca, se eu tiver uma situação de emergência, eu vou ter arraste diferente. Então, no meu modo de pensar, é um absurdo esse pneu compacto. Tanto que algumas montadoras já estão voltando atrás com relação a isso, né? Teve um lançamento de um veículo há uns tempos atrás aí que eles fizeram como comercial, né? Olha, esse pneu do step é idêntico ao que está em uso, né? Enfim, com as mesmas dimensões, como se isso fosse uma grande vantagem desse veículo, que na verdade é uma grande vantagem, mas no meu modo de pensar é uma obrigação, né? Enfim, vamos colocar aí, se for o seu caso, então use isso só em situações de extremo e lembre-se, né? Pneu tem validade, tá? Se você nunca usa esse pneu, quando você for usar e ele já estiver vencido, que a validade são de 5 anos, então fique atento. Se você nunca usou, corra atrás dos seus direitos, troque esse pneu, né, por um novo. Enfim, eu falo bastante disso no treinamento, né? Mas vamos colocar que não é o seu caso, vamos colocar a maioria dos casos, que é o pneu que vem no carro, é um pneu mais moderno hoje, até em carro popular está vindo um pneu assimétrico,
É um pneu que tem lado certo para rodar com relação à parte interna, né? Então a parte interna do pneu para a parte externa que fica do lado do parafuso, enfim. Isso aí o pneu já vem montado no carro, é só não montar errado que não tem como errar, ok? A manutenção de certa forma é idêntica ao pneu simétrico, que é o desenho igual. Mas, por ser a maioria, eu vou dar um exemplo dele hoje, ok? Então, o que acontece? Eu estou rodando com esse pneu, ele já está aqui meia vida. Ainda não atingi o limite, ainda não estou irregular com relação ao limite do TWI, mas eu já estou rodando com ele com a meia vida, né, dele, que já foi utilizada. Aí, uma situação de emergência, furou o pneu, eu tive que colocar o step, e seja onde for, seja qual for o eixo. O eixo que eu coloquei, seja o dianteiro ou o traseiro, agora eu tenho pneus diferentes rodando. É o mesmo risco daquele pneu mais fino. Tudo bem, a dimensão, a largura pode ser a mesma, mas a dimensão não. E outra coisa, a profundidade dos sulcos também. Então eu vou tirar mais água desse pneu do step do que o outro que está meia vida. Risco de acidente. Ou até em pista seca, numa frenagem, numa situação de emergência, eu vou ter mais arraste de um lado do que do outro, porque um pneu está em condições melhor do que o outro, ok? Então eu não posso ter pneu diferente, em hipótese alguma. Eu tenho que ter todos os pneus idênticos, inclusive o step. E aí vamos tirar aquele mito que a gente ouve aí, né? Ah, se eu comprar 2 pneus bons, onde que eu coloco? Na frente ou atrás? E onde que eu deixo o ruim? Na frente ou atrás? Primeiro, ruins você descarta. Não existe essa hipótese de andar com pneu ruim, ok? Mas, não, eu quis dizer pneu meia-vida. Ok, se tiver meia-vida no seu pneu, o seu pneu está meia-vida no seu veículo, então todos têm que estar meia-vida, inclusive o step. Porque você não pode ter dimensões diferentes ou profundidade de sulcos diferente, ok? Então, como que eu faço isso? Aí é onde está o verdadeiro segredo da coisa, né? O que não é muito segredo, que muita gente sabe, mas acaba não fazendo. É o rodízio. O fabricante fala que seu veículo, esse pneu vai rodar nesse determinado veículo 70 mil quilômetros. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Chutando um número aí que o fabricante fala que vai rodar 70 mil, só que chega a 40, 45 no máximo, eu tenho que trocar que ele já desgastou. Sabe por que ele desgastou? Porque você não fez o rodízio. Eu vou comparar o pneu como um salário de um funcionário. Eu tenho aqui 5 pneus, tá? Então eu pago 5 funcionários para rodar. E eu vou contar com o que eu estou pagando esse funcionário, eu vou contar com a vida útil dele, né? Então, vamos dar um exemplo aí, que uma pessoa tem 35 anos de vida útil profissional, um pneu tem 70 mil quilômetros de vida útil profissional. Então por que eu vou pagar esse funcionário para rodar só 40, 45 mil? Eu tenho que pagar para ele rodar 70 mil. Ok? O custo é o mesmo. E o que é pior, né? Nesse caso é um salário que eu estou pagando antecipado esses 35 anos. Ok? Então para rodar 70 mil quilômetros eu já paguei o valor do pneu que não foi parcelado durante esses 70 mil quilômetros, ok? Então eu já mantive esse funcionário pago, só que eu não vou ter a vida útil dele inteira. Por quê? Porque ele vai se desgastar, principalmente no caso aí do carro do passeio, que tem motor na frente, tração dianteira, o peso do arraste também com relação à frenagem. Então o desgaste maior vai ser, sem dúvida nenhuma, no dianteiro. Ok, então quando eu for colocar novo, eu coloco no dianteiro, e nunca pus no traseiro, eu ponho no traseiro e deixo o ruim na frente. Se eu tiver um pneu bom na parte de trás, é óbvio que eu não vou me perder na curva, em pista molhada. Agora, se eu tiver com um pneu ruim na frente, eu vou me perder na reta com a pista molhada. Então o pneu ruim não pode estar em lugar nenhum. Ok? E sem dizer que ele tem que ser idêntico, mesmo que esteja meia vida, se eu puser um step então para rodar agora, eu vou perder esse atrito com o asfalto, ok? Porque eu tenho arrastes diferentes. Então o step tem que fazer parte do rodízio. Voltando ao exemplo do funcionário, então eu paguei para ter 5 funcionários durante 35 anos, só que esses funcionários não vão trabalhar 35 anos sem férias, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou pagar o 5º funcionário para ser o folguista. E essa é a função do rodízio, fazer parte com relação a step. Até porque, Lúcio, mas aí eu vou ter que comprar 5 pneus de uma vez, porque eu vou gastar os 5 por igual? Sim.
Só que você vai gastar 5 pneus e vai rodar a vida útil dele, que são 70 mil quilômetros. Agora, se você não fizer isso, ok, você vai deixar esse step guardado lá durante 4, 5 ou até mais tempo, né? 4, 5 anos ou até mais. Só que ele tem validade de 5 anos, então o pneu vai estar vencido quando você for usar. E já vi muitos acidentes acontecerem por causa disso. O pneu dianteiro estourou de uma viatura e ele capotou. Por que estourou? Porque ele tinha colocado o step que estava há muito tempo guardado para rodar. Ou seja, já tinha 6 anos que esse step estava guardado e ele já estava vencido. Tudo bem que não é nada perecível, né, que nem um iogurte, mas ele resseca, tá? Então eu tenho que usar a vida útil dele. E sem dizer que se eu não fizer isso, tá, eu vou trocar 2 por vez. Só que eu troquei os 2 dianteiros, por exemplo, que são os que mais gastam. Aí eu tirei os 2 dianteiros e coloquei 2 novos. Só que o traseiro ainda está meia vida, só rodei lá 30, 35 mil quilômetros, ok. Só que ele já começa a fazer barulho de rolamento. Sabe por quê? Porque a traseira é leve e ela chacoalha muito, então ela vai ovalizar o pneu. Então você vai ter mais 35 mil quilômetros para rodar com esse pneu com barulho de rolamento e com vibrações por ele estar ovalizado que vai danificar a suspensão também. Tá? Então o embuchamento vai se danificar porque esse pneu está ovalizado. E por que ele está ovalizado? Porque ele se viciou no eixo traseiro. Então o rodízio tem que ser feito o quanto antes para não dar tempo de um pneu viciar em determinado eixo. Então é por isso que eu consigo 70 mil quilômetros que o fabricante falou que ia dar. Então eu prefiro trocar 5 pneus daqui 70 mil e até 5 anos, do que eu ter que trocar de 2 em 2 a cada 3 anos rodando 45 mil. Tá? Então, e sem dizer que além de economia, a segurança, né? Que eu vou usar um step que nunca foi usado, eu posso gerar um acidente com a minha família. E o que é pior ainda, né, a gente vê aí vendedores falando, olha, esse carro aqui é muito bom, né? Você tem ideia, o step nunca foi pro chão. Esse carro tem 10 anos de uso e nunca foi pro chão. Ok, o step estando lá, então a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu comprar esse carro é trocar o step. Porque se tem 10 anos de uso e o step nunca foi usado, ele já venceu 2 vezes. E sem dizer também que não significa que o carro é bom porque o step nunca foi usado. Se você bateu o carro e reformou o carro, esse carro já não é mais original e o step está lá intacto. Então isso não significa que o carro é bom ou não. Mas são mitos que a gente ouve até hoje, ok? Enfim, como que eu faço esse rodízio então? Eu vou dar um exemplo com esse tipo de pneu, ok? E com esse tipo que é o mais comum vindo dos carros, ok? Então eu tiro o step e coloco no traseiro esquerdo. O traseiro esquerdo eu jogo lá para frente, tá? E aí é interessante, por quê? Porque esse pneu ele tem lado certo para rodar lado interno e lado externo, que é o assimétrico, né? Porém, ele não tem lado de rodagem, tanto faz ele rodar nesse sentido como no sentido oposto. Então não tem problema inverter esse pneu. É diferente de um direcional aí, que eu explico isso no treinamento também, que é a minoria dos casos. Tá? Então nesse caso eu posso fazer em X e levando com roda e tudo inverter o giro. Até bom que ele não vicia de um lado só, ele vicia dos dois lados. Diferente de um caminhão, que eu vou dar a dica daqui a pouco. Aí o da frente vem para trás e o de trás vai lá para o lado esquerdo dianteiro. E o lado esquerdo dianteiro agora vai pegar férias, ele vai descansar lá no step. Ok? E assim sucessivamente. Então se eu fizer rodar 70 mil quilômetros com esses 5 pneus, eu vou ter desgaste regular. Por quê? Porque eu estou fazendo rodízio com ele, então eu estou fazendo um virar folguista. E o ideal aí, no máximo 5 mil quilômetros fazer o rodízio, tá? Num carro de passeio dá para fazer a cada 5 mil quilômetros. Diferente de um caminhão que é no máximo 10 mil quilômetros, ok? 5 mil quilômetros pode ser uma viagem só. Bom, então nós vimos aí a importância de fazer o rodízio. E isso nós não temos costume de fazer e eu vejo isso acontecer em todos os treinamentos que eu faço, ok? Eu tenho pneus irregulares, eu vou gerar acidente. Eu tenho quantidade de água saindo diferente dessa, tá? Então além de acidente eu posso gerar arraste diferente até em pista seca. E o que é pior, né? Esse exemplo aqui é de um caminhão. Ele estava no eixo duplo e furou o pneu, o motorista colocou um step lá. Só que o step, além de diferente o desenho, que isso gera multa, inclusive, eu tenho um problema de dimensão também. O step, mesmo que fosse o mesmo modelo do que estava em uso, só que o que estava em uso tem meia vida,
e o step, se ele é novo, ele vai ter dimensões diferentes, ou seja, ele vai ser maior do que o que estava meia vida. Então o que acontece quando um é maior do que o outro? Vamos pegar um exemplo aí de 1 km. A cada 1 km, esse pneu que é maior vai dar 100 voltas. O menor, né, por ter um diâmetro menor, é óbvio que no mesmo quilômetro ele vai dar 105 voltas. Eu estou chutando um número, né? Mas ele tem que dar 5 voltas a mais por ser menor, ok? Aí você me pergunta, Lúcio, como pode dar 5 voltas a mais o menor se ele está preso ao mesmo eixo, a roda está presa ao mesmo eixo? A roda não vai dar 5 voltas a mais, sem dúvida, mas o pneu vai. Como? Lixando essas 5 voltas a cada 1 km, ele vai compensando essas 5 voltas, lixando. Foi o que aconteceu aqui, ó. Destruiu o pneu, meia vida. Por quê? Porque pôs um pneu maior um pouco. Tá? Então, o pneu tem que ser idêntico, principalmente no eixo duplo. Tá? Ele tem que ter, inclusive, não só o mesmo desenho, como a mesma dimensão também. Ok? Então isso é um dos ladrões de quilometragem que eu falo, que são vários, né? Mas eu estou contando aqui que você faz todo o trabalho de alinhamento, balanceamento, calibragem. Eu só estou falando com relação ao rodízio, né? São vários outros que roubam a quilometragem, mas esse aqui rouba de forma inocente, então eu acabo perdendo quilometragem de forma inocente, tá? Então como que eu faço num caminhão para ter desgaste regular, principalmente no eixo duplo, né? Eu tenho lá um eixo duplo, vamos colocar um peso aqui de 10 mil quilos, só que esses 10 mil quilos ele está apoiado de maneira irregular até pela inclinação da rodovia. Isso também não é novidade, todo mundo sabe que tanto em trecho urbano como trecho rural tem inclinação para caída de água, ou para guia ou para o acostamento, né? Então você sabe que o veículo anda inclinado. Então desses 10 mil quilos que eu estou colocando aqui, eu não tenho 5 mil quilos de cada lado. Eu tenho lá 5.500 desse lado e tenho 4.500 desse lado. E para piorar ainda, no eixo duplo, olha só, eu vou mostrar aqui a transparência, olha onde fica de ponta a ponta do eixo. Ele fica concentrado ali no meio, né, óbvio, e até a roda interna só. E ainda, para piorar mais ainda, eu coloco esses 10 mil quilos no fecho de mola, onde eu vou concentrar o peso na massa, né, no centro do eixo. E o que isso vai gerar? Mesmo que não seja visível, que nem um carro de passeio, você põe peso, você vê que a roda abre, né, com peso. Tá? E isso não só em suspensão independente, até nesse caso também, ok? Só que no caso do caminhão não fica tão visível como num carro de passeio, mas acontece a mesma coisa. Então o peso vai se concentrar nas duas rodas internas. Olha um exemplo aqui que eu estou dando com esses 10 mil quilos. Se eu colocar uma balança em cada pneu, esse de fora vai ter 2 mil quilos, o interno de esquerdo vai ter 2.500 para completar os 4.500, e do outro lado ainda pior, 3.100 quilos, e eu vou ter 2.400 no externo. Olha a diferença de peso. Então qual que se desgasta mais? Sempre o interno direito. E não é por coincidência que ele acaba, a gente vendo aí pneu de carreta que estoura, e a maioria dos casos é o interno direito. Isso não é coincidência, que ele está sofrendo mais peso. E o que é pior, né? As pessoas não calibram esse pneu, por ser eixo duplo, acaba calibrando só o de fora, porque tem que ter um extensor para calibrar o de dentro, enfim. E ainda pior, né, que a gente vê aí que virou moda, roda de alumínio. Então a roda de alumínio está só nos dois lados externos, que deixa ele mais leve ainda, né, eu sobrecarregando ainda mais o interno, né. Então eu tenho que resolver esse problema. Como que a engenharia resolveu esse problema? A engenharia fez o eixo single, né, da carreta single, com um fecho em vez de fecho de mola, suspensão a ar, e eu tenho um pneu só de cada lado. Na verdade, essa carreta foi criada pensando nisso, para resolver esse problema do eixo duplo. Agora, se ainda é o seu caso do eixo duplo, como que você resolve esse caso? Rodízio. Então, ó, eu vou pegar esse interno que está sobrecarregado, eu vou colocar ele lá do lado de fora, do outro lado. E o lado esquerdo externo vem para o lado direito interno, ok? Então eu faço a troca entre eles para tentar ter esse desgaste mais regular, ok? Só lembrando de um detalhe, né? Se for roda de alumínio, ou às vezes não é roda de alumínio, mas a empresa personalizou o caminhão pintando a roda externa da cor da empresa,
Então o que acontece? Eu não vou poder levar com o roda e tudo para dentro e inverter. Então eu vou ter que desmontar esse pneu de fora e desmontar aqui dentro, ok? Só que num caminhão, mesmo que não seja um pneu unidirecional, ou seja, mesmo que o fabricante fale tanto faz o giro para lá ou para cá, que no caso aí, da maioria dos casos do pneu de caminhão é um pneu simétrico, eu não posso inverter esse giro. Se eu viciei o pneu rodando nesse sentido, no caso do caminhão eu tenho que permanecer até o último dia de vida útil dele rodando no mesmo sentido. Por quê? Porque eu estou viciando as lonas rodarem nessa posição. Se depois que acabar a vida útil dessa carcaça eu for mandar recapar, por exemplo, eu tenho que marcar antes para mandar recapar, porque quando voltar ele tem que rodar no mesmo sentido, senão esse deslocamento da lona rodando ao contrário, que não estava viciado, pode se soltar a banda de rodagem. E esse é um dos motivos que se solta as bandas de rodagem aí, a cada 5 km você vê uma banda de rodagem solta, ok? Esse é um dos motivos. E agora, mesmo que ainda não recapou, eu vou fazer o rodízio para ter a dimensão correta, senão eu vou ter desgaste irregular, aí eu vou ter problema na recapagem também, enfim. Tá? Então, eu tenho que desmontar e montar. Só que mesmo assim, eu tenho que, antes de desmontar, sinalizar para ver o lado que ele está rodando. A mesma coisa com o eixo dianteiro. Se eu tirar com roda e tudo e colocar aqui, eu vou estar invertendo o giro. Então eu desmonto daqui e monto ali, desmonto ali e monto aqui. Ok? E no caso de um caminhão truque, né, se é um caminhão 6x4, então eu vou trocar em X. Interno com externo, externo com interno. E assim sucessivamente, ok? Agora, se é um caminhão que não é 6x4 e eu tenho no eixo de tração um borrachudo, aí eu vou fazer conforme o modelo anterior. Interno com externo, externo com interno, sempre no mesmo eixo. Aí não precisa ser em X porque é borrachudo, né? Enfim, essa é a dica que eu dou hoje com relação a rodízio, que vamos tirar esse mito que estão espalhando aí nas redes sociais e falando tudo de forma errada, enfim. Aí você não vai ter a vida útil do pneu como deveria ter, ok? Essa foi só uma das dicas que eu passo, né? O treinamento completo eu geralmente faço em company, né? Eu vou até a empresa e faço o treinamento, que é um treinamento de 8 horas, só falando sobre a economia de pneu e totalmente amarrado à segurança. Agora, quem quiser fazer esse curso particular, eu estou montando uma turma agora, é um curso de 8 horas, eu estou montando a próxima turma em Sorocaba, interior de São Paulo. Quem quiser fazer esse curso completo, entre em contato comigo, luciomachado@chtprofissional.com.br e eu passo maiores informações, ok? E espero que tenha ficado a dica aí, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.